Bom, a gente começa o Pecuária BR falando sobre um simpósio que aconteceu em Londrina, no Paraná, no ano passado, onde o consultor José Luiz Tejon falou sobre como aumentar o desempenho produtivo e também reprodutivo nas fazendas. A reportagem de Rosa Cabral. Não é um ator no palco, mas é o palco servindo de cenário para um especialista falar do marketing no agronegócio brasileiro. Em cena é o professor Dr. José Luiz Tejon, da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Estado de São Paulo. E para melhorar na prática o desempenho reprodutivo e produtivo das fazendas, a receita é não parar no tempo, diz o professor. E se estacionar na agropecuária, acabou, não tem como você parar com o conhecimento que você adquiriu. O que você está fazendo hoje, por exemplo, é aquilo que foi desenvolvido há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Para ir ao futuro, para os próximos 10, 15 anos, você tem já que estar realizando hoje aquilo que já é o futuro. Como estamos falando de ciência e tecnologia desenvolvida, de corporações que estão no estado da arte disso, significa desenvolver produtores rurais para o acompanhamento do estado da arte, da ciência, da tecnologia e da gestão complexa, né, de coisas cada vez mais profundas, mais detalhadas, nanotecnologias, sensores, coisas que nós não tínhamos antes. Então é um desafio muito bonito, porque significa transformar e ajudar pessoas a progredirem em velocidade, em altíssima velocidade, porque o mundo não dá mais tempo para perder tempo. Quem também pisou no palco do Teatro Marista, fundado em 1998, foi Tiago de Carvalho, pesquisador da CPEA. A economia brasileira e o agronegócio, tema da sua palestra, deixou a mensagem que o país está vivendo um momento de transição e o setor produtivo está contribuindo para o PIB brasileiro ser positivo. É um cenário que vai exigir um pouco de cautela do produtor? Sim, mas nada de cruzar os braços. O recado que eu quis passar para todo mundo é que haja essa cautela no sentido de avaliar projetos e acompanhar a economia, acompanhar os indicadores, mas que não deixe de investir. Não deixe de procurar tecnologias, aumentar a produtividade, porque o produtor que se sentir receoso com o investimento e retrair totalmente, ele sai da atividade. Ele perde o bonde da história, porque por mais que haja menos investimentos, você encontra ainda pessoas buscando tecnologias, buscando oportunidades para crescer. O encontro, que acontece a cada 2 anos e que teve início lá em 2004, teve mais de 800 profissionais da pecuária inscritos. Na lista de parceiros, a multinacional MSD Saúde Animal. A proposta do evento, que quando foi idealizado, em conjunto com a USP, a UEL, né, o professor Pietro, o professor Marcelo Seneda, a MSD e a Geraembro como organizadora, foi de difundir o conhecimento gerado dentro das universidades, os experimentos, os estudos relativos à reprodução, a programas de inseminação artificial em tempo fixo, a difusão para técnicos que vão aplicar e implementar isso nas propriedades rurais do Brasil. Sempre com o objetivo de trazer conhecimento aplicado à realidade do rebanho brasileiro. Pelo menos 16 temas ligados ao setor entraram em cena em 2 dias de evento. O fechamento foi com um dos coordenadores do simpósio, o professor Pietro Baruzelli, da USP. Ele falou do mapeamento da situação atual, desafios e perspectivas da reprodução programada em bovinos de corte e de leite. Os temas, segundo ele, são escolhidos traçando um macro cenário das tendências políticas e econômicas do país. Esse evento, tradicionalmente, ele sempre é aberto por economistas que trazem uma visão do nosso setor, uma visão da economia brasileira, uma visão da política brasileira, para que o participante possa criar um cenário onde ele vai ter a possibilidade de verificar o investimento que ele possa fazer em termos de serviço, em termos de produtos, para o setor agropecuário, com foco especificamente na reprodução animal.
Vamos ver agora como está a condição das nossas pastagens pela previsão do tempo. Juliana Rezende. Com a atuação de uma massa de ar seco na maior parte do Brasil, o predomínio tem sido de tempo mais firme. Isso tem provocado também declínio dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em laranja. É que nessas áreas, em algumas localidades, a umidade do solo está abaixo de 10%. E nessas condições não há umidade suficiente para as pastagens se desenvolverem. No decorrer dos próximos 5 dias, o predomínio é de tempo firme na maior parte do país, apenas com instabilidades no extremo norte, com instabilidades tropicais que devem causar essas pancadas de chuva mais forte, especialmente no estado de Roraima. Os acumulados podem alcançar até 130 milímetros e ainda há riscos para temporais. Agora, no Nordeste, é especialmente no litoral norte e também na faixa leste, que as instabilidades ainda podem ocorrer com acumulados de 30 até 50 milímetros. No decorrer do segundo período, esse mesmo predomínio de chuvas se concentrando no extremo norte do país e também nas áreas litorâneas do Nordeste ainda se mantém. A expectativa é de instabilidades que devem ocorrer nas áreas em azul do mapa, especialmente agora no Rio Grande do Sul. Volta a chover, mesmo que de forma mais fraca e isolada. Na maior parte do país, nas áreas mais claras, o predomínio ainda é de tempo firme. Ao longo das próximas semanas, especialmente, a expectativa é de tempo firme na maior parte do país. Com isso, os índices de umidade do solo nas áreas que já estão mais secas podem acabar declinando ainda mais e os pastos podem ser prejudicados. Rotormix Prof, misturadora de ração total. Pecuaristas modernos de gado de leite ou de corte sabem que Rotormix Prof oferece mistura perfeita e rápida. É agilidade na mistura que poupa tempo e otimiza ganhos de produtividade e qualidade no confinamento, através de tombamento suave e movimento rotativo. O rotor, com design exclusivo Casale, eleva a alimentação até as roscas helicoidais, posicionadas na lateral da câmara de mistura, que movimentam o alimento da frente ao fundo e vice-versa, para perfeita homogeneização da ração total. Com a balança eletrônica programável, é possível rastrear o tipo de ração a ser utilizado, assim como a quantidade da dieta seguida pelo animal, tornando a alimentação do seu rebanho ainda mais precisa. Além disso, a balança eletrônica programável permite o armazenamento de diferentes dietas para cada categoria de animal. A Rotormix é a mais eficiente misturadora de ração total existente no mercado, pois mistura em 3 minutos ou menos e garante baixo consumo de potência efetiva. A Rotormix Prof foi desenvolvida para atender a rebanhos de portes médio e grande em regime de confinamento, garantindo sempre o menor custo operacional e o melhor resultado em termos de ganho de peso ou produção de leite. Para atender às necessidades do pecuarista hoje e no futuro, a Casale disponibiliza a linha Rotormix com uma ampla gama de modelos com diferentes capacidades de carga, ideais para o seu negócio. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta vamos discutir sobre os impactos da decisão dos Estados Unidos de suspender as importações de carne bovina in natura do Brasil.
Nós já voltamos. Pecuária BR de volta. O nosso assunto agora é a suspensão dos Estados Unidos pelas importações de carne bovina in natura aqui do Brasil. Para comentar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui com o João Pedro Cutidia. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Qual o impacto dessa decisão dos Estados Unidos agora, João? Olha, a grande dúvida é o seguinte, qual vai ser o impacto da imagem da carne do Brasil? Já passamos por um sufoco uns meses atrás aí, com a questão daquela operação mal feita, da chamada carne fraca, e o governo, o ministro Blairo, foi capaz de conseguir, ele, a equipe dele, conseguir rever os problemas. Praticamente hoje ninguém mais estava limitando a entrada de carne brasileira. Nesse momento, nós fizemos um trabalho muito grande, durante mais de 20 anos, no Brasil, para voltar a exportar carne in natura. Nós exportávamos corned beef, carne processada, dos Estados Unidos. Aí voltamos a exportar carne in natura. E esse ano ia bem, nós estamos com 11.700 toneladas. É um volume significativo, para quem não exportava nada, é um volume significativo. O que acontece? Eu acho que pisamos na bola, acho que especialmente os frigoríficos, acho que não podia nunca na vida para um mercado igual àquele, extremamente exigente, e o americano, o mundo inteiro leva em conta o que o americano faz, ele é uma referência. A preocupação agora seria uma reação de... A imagem, isso é muito grande. Uma reação de cadeia. Nós estamos dando a cara para bater para os irlandeses, para os franceses, para vários países do mundo. E lá nos Estados Unidos também há um lobby forte contra a carne brasileira. Lógico que tem que ter. Para eles custa um bezerro $1.300. Nós custa R$1.000 aqui no Brasil. Olha a diferença de valores que tem entre o custo de um bezerro e o custo aqui e lá. O Brasil poderia ir ocupando espaço nesse mercado, não só no mercado americano, como nos outros mercados que o Brasil disputa no mercado internacional. E para eles nós entregamos de bandeja, para ele, olha, agora mandamos uma carne, essa carne cortando ela, mandamos peças inteiras, essas peças inteiras cortando, de acordo com a USDA, o órgão deles lá, 11% mostraram com problema. Isso é muito alto. Muito ruim, né? Muito ruim. Então, isso repercute negativamente. Agora, nosso ministro Blairo, que vai sair PhD em apagar incêndio, está indo para os Estados Unidos a semana que vem, parece que vai a semana que vem, vai lá conversar com eles. O Ministério já tinha bloqueado 5 frigoríficos aqui no Brasil, aqui no dia 21, semana passada, bloqueado 5 frigoríficos. E agora foram bloqueados todos, foi suspensa a importação de carne in natura pelos Estados Unidos do Brasil, até que sejam equacionados esses problemas. Eu acho que é possível equacionar, não é difícil. Agora, não é uma ação que vai resolver. E como reverter essa situação agora, Nós temos que trabalhar, a cadeia tem que trabalhar. Quando acontece algum problema no frango, no dia seguinte, toda a cadeia está trabalhando harmonicamente. Não é o mesmo na pecuária. Nós temos que atuar, a cadeia tem que ser todo mundo junto. As empresas que produzem vacina, elas têm que ser questionadas a respeito do reagente, do antígeno que eles colocam na vacina, que alguns técnicos falam que foi a razão de aparecer esses abscessos, esses pontos de pus no interior da carne. O pecuarista também tem a sua parcela de culpa. Muitas vezes na hora de aplicar a vacina, aplico no lombo, aplico em cortes nobres, em vez de aplicar onde se manda, que é na tábua do pescoço. Ou seja, tem coisas erradas que acho que toda a cadeia tem que se preocupar. Infelizmente, precisa haver um fato igual a esse para todo mundo acordar para o problema. Tá certo. Daqui a pouco você volta com mais análise, João. Com você, Zaidan. Legal, nós vamos conversar por telefone agora com o vice-presidente de operações do Sindan, que é o Sindicato Nacional da Indústria que produz medicamentos saúde animal. Dentre esses produtos, as vacinas contra a febre aftosa. É o Emílio Salani, que está em São Paulo e vai conversar conosco. Muito boa noite, doutor Emílio. Olá, doutor Emílio, o senhor nos ouve? Doutor Emílio, muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Como você está? Estou muito bem, graças a Deus. Estamos com mais um problema, mais uma bomba que cai na pecuária brasileira.
O Sindan divulgou hoje um comunicado defendendo a vacina contra a febre aftosa, que teria sido a causa da suspensão temporária das importações de carne bovina natural, fresca, pelos Estados Unidos. Doutor Emílio, a pergunta é bem simples. A culpa é da vacina anti-aftosa? Não. É improvável, é praticamente impossível que a vacina tenha causado esse nível de abscesso. E só para a gente complementar a sua abertura, não foi dito, não foi detectado, não foi comprovado por ninguém que a vacina causou esse tipo de problema. Isso foi ventilado por representante de um dos elos da cadeia, que nós entendemos que deveríamos sentar todos munidos dos seus dados para buscarmos a resposta para o que aconteceu, mitigarmos o risco e auxiliarmos o governo brasileiro a responder o governo americano. Tá certo. Porque assim nós retomaríamos a exportação. O nosso papel hoje é mostrar profissionalismo, maturidade, rapidez, transparência e conhecimento de causa. Então, por isso que o Sindan reitera, mais uma vez, que de todos que estão envolvidos nesse processo, entre o produtor de vacina, que somos nós, o representante dos pecuaristas, o representante da indústria frigorífica, sentarmos e conversarmos munido de dados para que a gente possa ajudar o Ministério da Agricultura a resgatar essas autorizações. Agora, doutor Emílio, esse problema dos abscessos, né? Eu até disse na abertura que poderiam ter sido, né? Ah, tá. Poderiam ter sido a causa para essa suspensão. Esse problema não é de hoje, já é um problema antigo. Já ouvi muitos pecuaristas, associações que representam o setor pecuário, até sugerir que houvesse a retirada das campanhas de vacinação contra a febre aftosa, porque os prejuízos, ninguém falou na época em exportação, os prejuízos internos. Acredita-se que a média de retirada da carne, onde há os abscessos de cada carcaça, chegue a 500 gramas, meio quilo por carcaça abatida. A gente multiplica aí por 30, 40 milhões de carcaças abatidas por ano. Esse problema é antigo e agora surge diante dessa situação toda, doutor Emílio. Correto. Bom, primeiro, tudo que você falou procede às discussões, mas primeiro, nós não estamos tratando de abater 40 milhões de cabeças, que as 40 milhões teve alguma reação vacinal. Essa é uma vacina oleosa, que dependendo do seu sistema de aplicação, dependendo de sensibilidade animal, pode-se encontrar alguns animais mais ou menos reatogênicos. O que nos chama a atenção é que esse dado, nós já ouvimos também, de 500 gramas por animal, a gente nunca viu uma comprovação científica disso. Também, o que importa para nós é a percepção, o que importa para nós é a satisfação do pecuarista. Então a gente vem trabalhando fortemente e nessa fase, para você ter ideia, onde o governo se prepara para suspender a vacinação daqui a 3, 4 anos, nós já estamos com um plano aprovado no governo para que em agosto nós iniciamos a produção da vacina sem o vírus C e a partir de março, abril do ano que vem, já estamos disponibilizando na mão do governo para controle a vacina de aftosa bivalente com 2 ml de volume por dose. Doutor Emílio, eu vou passar a pergunta para o nosso comentarista, o João Pedro Cuti Dias, ok? João Pedro, ok, sem problema. Boa noite, doutor Emílio. Na sua opinião, noite, tecnicamente, a hora que reduzir de 5 para 2, você diminuiria muito a questão de risco de reação do antígeno? Sem sombra de dúvida, nós vamos diminuir o óleo, vamos diminuir a fase aquosa da vacina e principalmente, João Pedro, nós vamos ganhar em seringabilidade e em praticidade. Hoje, com o animal contido, você precisa de algumas frações de segundo para aplicar 5 ml. Obviamente, matematicamente falando, nós vamos precisar de muito menos tempo em frações de segundo para a gente poder fazer a aplicação de 2 ml. Então, nós entendemos que essa vacina de 2 ml que nós vamos introduzir no mercado ano que vem, com as mesmas características de proteção e segurança dessa atual, vai ser a ferramenta adequada para o Brasil fazer essa fase de saída
do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Uma outra questão, doutor Emílio, na sua opinião, você está reunido aí com todos os, grande parte dos players da cadeia da pecuária de corte brasileira, não era o momento de começar a fazer um esforço muito grande para levar ao pecuarista brasileiro informações sobre a questão de aplicação de vacina, sobre questões de tempo de carência, uma série de coisas que muitas vezes fica na mão apenas do cara que vende na loja de insumos. Acho que seria importante haver um esforço nacional para catequizar, para levar essa cultura de cuidados no uso de produtos veterinários. Certíssimo. Esse é um tipo de ação que o Sindan está disposto. Coincidentemente, como você falou, Pedro, nós ouvimos esse clamor de duas das indústrias envolvidas nesse processo americano, que nós deveríamos reunir esforços e recursos para fazer essa extensão rural de levar a informação do local que se aplica, como se conserva a vacina, como se aplica, que período de retirada deve se observar com esse ou esse produto, correto? Entendo que você colocou que nós temos um exército de veterinários, indústrias produtoras de produtos veterinários que estão diariamente circulando e conversando com proprietários, com capatazes, com peões, etc. e tal, mas seria muito salutar e importante se esses órgãos se reunissem, a indústria frigorífica, o Sindan, a CNA representando o produtor, usássemos a força do Senar, para a gente levar essa educação para o nosso peão, para o nosso homem do campo. Isso ajudaria muita gente em termos sanitários e continuar exportando carne para o mundo todo. Uma outra questão, só para completar minha participação, doutor Emílio. O frigorífico, quando abate, raramente ele passa para o pecuarista informações a respeito do que ele viu naquele lote de gado que foi abatido. Eu acho que seria importante que para qualquer lote, hoje em dia com os meios de comunicação, é fácil chegar essa informação ao pecuarista. Olha, o seu lote apareceu tal problema de cisticercose, nós tivemos que tirar 2 quilos de carne devido a machucado. Ou seja, era importante se criasse esse modelo que qualquer lote o pecuarista recebesse uma informação do frigorífico, não como crítica, mas sim como orientação para ele melhorar o seu manejo no campo. Sem dúvida, você vê que riqueza que seria isso. Ao receber o bordeiro de pesagem, abater os 100 animais, viria junto eletronicamente, esse gado pesou tanto, essa média em arroba, e nós observamos isso em marca de fogo, isso em edema, isso em toalhete, isso em cisticercose, isso em gânglio, isso em abscesso, caso ocorra. Isso seria de importância fundamental para que ele pudesse avaliar que grau de sanidade ele tem a hora de abater, no momento de abater seus animais. Emílio, boa noite. A Renata Ferreira, que apresenta também aqui o Pecuária BR. Boa noite para o senhor. Eu queria fazer uma pergunta, Renata, também. Boa noite. Em relação a esses abscessos, só lembrando o consumidor e a toda a cadeia que a formação desses abscessos não causam danos sanitários, é isso mesmo? Exatamente. É um elemento capsulado, você sabe? Ele está encerrado dentro de uma cápsula com uma determinada rigidez. Dentro pode ter um material caseoso ou não. E uma vez retirado, você não tem nenhum problema sanitário desse abscesso. Ele não inviabiliza, ele não invalida o consumo, a utilização de carcaça de nenhum tipo de animal. Outra coisa, doutor Emílio, quanto tempo demoraria para um abscesso desse ser reabsorvido pelo organismo animal? Depende do tipo de abscesso, a reabsorção pode demorar mais ou menos tempo, e inclusive tem alguns abscessos, Zaidan, que eles calcificam e jamais serão reabsorvidos. Eles vão realmente ser extirpados. Agora, lembro bem, hein? Quando você fala de uma vacina subcutânea, como é a vacina de aftosa, caso venha a ocorrer abscesso, esses abscessos teriam a predileção de estar nessa zona do subcutâneo na superfície muscular. E quando você vê algumas informações, documentações de foto, você vê gânglios, você vê abscessos dentro intermuscular.
Doutor Emílio, ainda admitindo a possibilidade de as reações à vacina anti-aftosa terem sido a causa para essa suspensão temporária das importações, eu gostaria de saber do senhor, o Brasil está caminhando num projeto, mega projeto de erradicação da doença e de fazer com que o país seja considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso deve ocorrer até 2021, mais ou menos. Pelo menos esse projeto tem essa previsão. Um episódio como esse altera os planos? Qual é a avaliação do senhor? Em nada altera os planos do governo. Nós do Sindan já fomos chamados pelo governo para opinar com esse novo PINEFA. A única coisa que nós nos posicionamos somos a favor da erradicação, somos a favor da suspensão da vacinação. Nós só clamamos que o governo dê um determinado tempo para conversar com todos os entes envolvidos na cadeia, para que se estabeleça um plano seguro para a gente evitar ao máximo qualquer reintrodução da doença. Sem sombra de dúvida, esse tipo de coisa não vai atrapalhar jamais. Não vai nem acelerar e nem atrasar o novo PINEFA, o novo plano de erradicação de febre aftosa no Brasil. Doutor Emílio, depois desse anúncio ontem, dessa suspensão, houve alguma conversa formal entre o Sindan, o sindicato que o senhor representa, e o Ministério da Agricultura? Uma série de conversas tivemos ontem e hoje com os órgãos específicos tipo DEFIP, DSA e SDA, que são os órgãos que regulamentam o nosso segmento. Aportamos uma série de informações ao governo, colocamos à disposição para aportar as demais informações necessárias e hoje, ao conversarmos com as principais autoridades do MAPA, nós continuamos o mesmo diapasão que estamos com vocês, sugerindo que se reúna, converse e que esse tipo de comentário não tenha agregado nada para nós nesse momento. Então nós sugerimos para o governo exatamente isso que nós estamos sugerindo para o senhor, que nós possamos sentar todos envolvidos nesse problema atual e a gente possa buscar uma solução municiado das informações que cada um de nós temos. Por exemplo, nós da vacina temos 100% de rastreabilidade da produção, do controle, do transporte e da entrega da vacina até a comercialização. Entendemos que a indústria frigorífica deve ter a sua rastreabilidade também dos animais, de onde comprou, de onde veio, o histórico, etc. e tal. Temos a CNA representando o produtor, que vem fazendo um trabalho fantástico, e o Brasil, o ano que vem, na OIE, vai ser declarado livre com vacinação, o país inteiro. Isso é um case de sucesso e os pecuaristas, as autoridades devem ser aplaudidos por isso. Então, na realidade, o que nós entendemos é que existe uma riqueza de informação em cada uma desses elos, dessas entidades, que vai permitir com que a gente possa gerar informação de qualidade e permitir que o governo brasileiro mostre um procedimento, um plano de mitigação de risco e permita que o ministro, ao sentar no SDA ou com as autoridades americanas, possa resgatar de maneira segura e um pouco mais tranquila essa exportação de carne para os Estados Unidos, que tão importante é para o nosso negócio pecuário no Brasil. Doutor Emílio, para nós concluirmos essa conversa, já agradecendo a sua atenção aqui com o Pecuária BR, do canal do Boi, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para responder. Uma pergunta não é da sua área, mas a sua opinião é muito importante num momento como esse. Quando, na sua avaliação, nós teremos uma reversão, ou poderemos ter uma reversão dessa decisão tomada ontem, ou pelo menos anunciada ontem, pelos Estados Unidos? Eu, na minha opinião, muito em breve, obviamente dependemos da qualidade do material que possamos preparar, das garantias que possamos dar ao cliente, aos Estados Unidos, ao órgão fiscalizador. Eu não vejo nós com um grande problema de reverter a situação. Creio que em poucos meses nós podemos aportar procedimentos, informações do nível de segurança que nós temos, que nós trabalhamos no Brasil, todos os elos da cadeia, fazendo com que o ministro tenha uma taxa de sucesso alta para resgatar essa possibilidade. Eu acredito muito
que, baseado na qualidade da nossa carne, baseado na qualidade do insumo veterinário, do tipo de criação que nós temos, da competitividade que nós temos, eu não vejo que isso vai perdurar por muitos meses. Doutor Emílio Salani, vice-presidente de operações do Sindan, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Zaidan, e estou sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro para saber qual foi, se é que houve, a reação do mercado, principalmente das ações, dos papéis negociados da indústria frigorífica exportadora de carne, os grandes que exportam para os Estados Unidos e que têm ações negociadas na Bolsa. Muito boa noite, Rafa. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Olha, a reação foi até menor do que se esperava, viu, Zaidan? A gente teve muitas crises ao longo desse ano para a pecuária que provocaram reações maiores, mais expressivas aqui nos papéis negociados na Bolsa do que o que realmente aconteceu hoje. O mercado ainda muito cauteloso, esperando os próximos passos do governo brasileiro para ver se reverte essa situação com os Estados Unidos. Começamos pelo dólar. O dólar hoje começou o dia em queda porque após 3 altas consecutivas, houve uma venda por parte dos investidores. Mas essa situação política brasileira ainda traz muita insegurança e aí a moeda americana fechou a semana mesmo acima dos R$ 3,30, com uma leve alta hoje praticamente estável em relação a ontem. A alta foi de 0,05%, com o dólar negociado a R$ 3,33 mais 90, próximo já aí dos R$ 3,34. Dólar em alta que acaba sempre beneficiando as exportações do agronegócio. Agora, as ações negociadas dos frigoríficos aqui na Bolsa, começamos pelas ações que fazem parte do índice Bovespa, o índice que reúne as principais ações negociadas aqui. Os papéis da JBS ficaram entre as 5 maiores quedas da Bolsa hoje. Mas algumas outras ações tiveram quedas mais acentuadas, como é o caso da Eletrobras, da CEMIG. Então, os papéis tiveram uma baixa, é uma reação em relação a essa situação com os Estados Unidos, mas a queda não é tão acentuada como nós vimos há algumas semanas. Ações da JBS, então, a R$ 6,26, queda de 1,26%. As ações da Marfrig também tiveram queda hoje. Os papéis ficaram negociados a R$ 6,66. A baixa é de 0,59%. A Marfrig emitiu uma nota oficial hoje falando que desde o começo do ano, em 2017, os embarques para os Estados Unidos correspondem a cerca de 1% da exportação da empresa e também em torno disso do faturamento. A Marfrig afirmou que ainda não foi afetado outros mercados por conta da suspensão da carne com os Estados Unidos. Já a JBS diz que não iria se manifestar através de nota e que está se manifestando apenas através da ABEC, que é a Associação dos Exportadores de Carne aqui do Brasil. Agora, as ações do Minerva, que é o frigorífico que não faz parte do índice Bovespa, mas que tem ações negociadas aqui na Bolsa, tiveram alta hoje. Minerva, que destina praticamente 70%, 80% da sua produção para exportação, não teve um impacto tão negativo assim. A alta foi de 0,67%, os papéis passaram o dia todo com ganhos e fecharam o dia negociados a R$ 11,96 por ação. Na máxima do dia, os papéis chegaram a atingir R$ 12. Agora, para finalizar, a gente traz os preços do milho, o insumo para a pecuária brasileira. Os valores voltaram a cair hoje. Na semana passada, no início dessa semana, a gente tinha preços em alta. Agora a semana termina com queda. R$ 26,82 a saca de 60 quilos para o preço do milho negociado em Campinas, segundo o CPEA. E a gente tem também o preço no mercado futuro. Aqui na Bolsa, nós temos aqui já o preço do bezerro que eu vou trazer daqui a pouco. Aqui na Bolsa, os preços do milho também ficaram negociados em queda hoje, justamente por conta do andamento da colheita aqui no Brasil. Bom, Zaidan, daqui a pouco então eu trago os preços da pecuária, vocês viram aí mais um dia de queda para o preço do bezerro e tem atualização também para os preços do boi gordo. Legal, obrigado Rafa, fechado, até já.
E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar ainda sobre os impactos dessa decisão anunciada ontem pelos Estados Unidos de suspender a importação das carnes brasileiras in natura, carnes bovinas, ou carne bovina. E outras informações de mercado, preço do bezerro, preço do boi, direto da Bolsa, daqui a pouquinho. E a gente volta a falar sobre essa suspensão dos Estados Unidos das importações de carne bovina in natura aqui do Brasil. Para restabelecer as exportações, o Ministério da Agricultura revisa normas de inspeção em frigoríficos brasileiros. Mais informações direto de Brasília com Camila Xavier. O Ministério da Agricultura informou nesta sexta-feira que terá uma metodologia de inspeção ainda mais rigorosa. O Brasil já havia descredenciado 5 de 13 plantas frigoríficas habilitadas a exportar carne in natura para os Estados Unidos e, na última quarta-feira, suspendeu temporariamente as outras plantas, em razão de abscessos em alguns cortes, que pode ser resultado de alguma reação a componentes da vacina contra a febre aftosa. Eles nos reportaram oficialmente, os Estados Unidos, somente na semana passada. Tão logo os Estados Unidos reportaram a presença dessas possíveis inflamações causadas, possivelmente como reação à vacina de febre aftosa, nós olhamos as inconformidades que eles nos elencaram e suspendemos algumas plantas que exportavam para lá. As 5 maiores, nós suspendemos preventivamente e determinamos auditoria. Quais foram as providências e o que nós estamos fazendo? Primeiro, o secretário Rangel já determinou a equipe técnica que faça uma investigação sobre os lotes de vacina de febre aftosa aplicado, para verificar se de fato podia haver algum problema nos componentes, avaliar possíveis reações. Determinamos uma auditoria rígida nessas plantas para verificar a conformidade, verificar quais são os procedimentos adotados, como está o controle de qualidade dessas empresas, se está de acordo com o padrão que nós estabelecemos, porque os Estados Unidos costuma ser referência para uma série de países. Obviamente, no momento que nós nos colocamos em igualdade, nós abrimos portas. Um setor prioritário. E é um setor que vinha numa ascendência muito positiva. Ou seja, nós estávamos crescendo com as exportações, ampliando a nossa participação no mercado, e, infelizmente, aconteceram esses percalços que nos atrapalharam, mas nós não desistimos de continuar avançando. O que nós não vamos aceitar é fazer com que problemas e questões econômicas tragam a desconfiança ao nosso sistema. O ministro Blairo Maggi viajará aos Estados Unidos assim que a nova instrução normativa sobre o assunto estiver pronta para negociar o fim do embargo ao produto brasileiro. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. São 5:07 no horário de Brasília. Nós temos aqui um número que mostra o que o Brasil exportou de carne bovina in natura, ou carne fresca, como todo mundo está dizendo, nesta sexta-feira, para a gente dar sequência às informações sobre esse anúncio de ontem dos Estados Unidos. Pode colocar na tela, por favor? São as exportações brasileiras. Nós temos em 2016 e 2017. Você vê que em 2016 o Brasil exportou de carne in natura 27 toneladas. Como diz o João Pedro, não dá um navio, 27 toneladas. E em 2017 isso já subiu para 11.700 toneladas. Ainda é uma quantidade pequena, bem maior do que a do ano passado, não resta dúvida, você está vendo aí. Mas ainda diante do que o Brasil exporta, cerca de 2 milhões de toneladas, um volume muito pequeno, 11.700 toneladas. O faturamento no ano passado não chegou a $1 milhão e o faturamento esse ano 48.600.000 toneladas. De qualquer forma, vale muito mais a referência que são os Estados Unidos, né, para o mundo que importa carne bovina. Então não importa o tamanho do negócio que o Brasil tem com os Estados Unidos nesse quesito, carne bovina
bovina in natura, mas sim a importância desse relacionamento que representa esse grande cliente chamado Estados Unidos para a carne bovina in natura do país. Nós vamos dar sequência a esse debate aqui sobre esse assunto. João Pedro já está aqui conosco mais uma vez e nós, com muito prazer, recebemos o presidente da Açocarnes, o João Dias. A Açocarnes é a Associação de Frigoríficos de Mato Grosso do Sul, o estado que mais exporta carne bovina in natura. Aliás, foi o primeiro, depois que o Brasil conquistou esse mercado no final do ano passado, foi o primeiro estado a exportar carne bovina in natura para aquele grande mercado. E recebemos aqui também o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, nosso amigo e parceiro, Jonathan Barbosa. João, com você. Bom, muito obrigado por estar conosco. Quando a gente olha o mercado, você vê que o mercado não ganha, se conquista. À medida que o Brasil começou a entrar no mercado de carne in natura nos Estados Unidos, que é o maior importador de carne bovina nos Estados Unidos, o senhor não acha que a pressão dos lobbies dentro do governo, dentro do Congresso americano, dentro da imprensa, dentro dos órgãos americanos, preocupados com o crescimento futuro do Brasil, não seja um dos fatores que está provocando toda essa confusão, Jonathan? Olha, em primeiro lugar, um prazer, Zaidão, um prazer, Canal do Boi, o João Pedro, uma satisfação, e o seu xará também, o João Dias. Olha, isso eu diria, em se tratando do atual governo norte-americano dos Estados Unidos, que é uma trampazia, uma zia de Trump. Isso é uma guerra internacional do comércio exterior. Ele quer vender, ele não quer comprar. Quem fez tudo para que isso acontecesse numa boa foi o governo Obama. E tudo que o Obama, a gente tem notado, teria feito, ele quer anular, quer atrapalhar. Eu não acredito que isso venha atrapalhar a nós outros, porque nós já estamos calejados depois da carne fraca, do Fundo Rural, da delação JBS e de tudo mais. Só faltava essa, né, João? Infelizmente, pacote de maldades presentes. A Açocarnes, João, na sua opinião, após a abertura do mercado americano, alguns associados de vocês tiveram oportunidade de comercializar carne in natura com os Estados Unidos? Olha, até o momento ainda não, né? Tirando o grupo JBS, que já tem as habilitações, né? E o Marfrig, os demais estão em busca, né, dessas habilitações. É muito recente, né, a abertura desse mercado, né? E como o próprio Jonathan disse, nós estamos sofrendo aí algumas pancadas aí, né? Carne fraca, Fundo Rural, e agora essa suspensão, né, temporária que causa uma certa preocupação para o setor, né? Até porque os Estados Unidos, como a gente falou, abriu recentemente esse mercado para o Brasil. É um mercado novo, promissor, e na verdade não é pelo tamanho do volume dos negócios realizados, mas sim pela vitrine, que é o mercado norte-americano. Mas nós acreditamos que com a retomada das atividades comerciais, porque essa suspensão é temporária, né? Os problemas que foram apontados serão sanados imediatamente. O Ministério da Agricultura já está atuando. Então nós acreditamos que novas empresas vão buscar essas habilitações para também buscar esse mercado norte-americano. Nós fizemos entrevista agora, pouco antes de vocês chegarem, com o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Veterinários do Brasil. E nós comentávamos com ele que na imprensa está sendo divulgado que uma das causas disso aqui são os abscessos, os nódulos que se tem no meio da carne, e a causa poderia ser a vacina, uma reação contra a vacina. Vocês que estão no mercado, vocês acreditam que seja uma causa principal isso aí? Eu acho que é pretexto, com todo respeito. Mesmo porque qualquer abscesso desses que está aí no momento na especulação de serem indicados como os responsáveis desse embargo, eles não podem ser detectados a olho nu. Não tem como, ninguém consegue. E o ministro, que é competente, eficiente, já é um
eu diria, um diplomata em resolver os problemas da carne, ele já está cuidando disso. Inclusive, estou sabendo, desde amanhã de hoje, que uma das saídas que foi levada a ele agora que está para os Estados Unidos é de que ele propõe fazer novos cortes nessa carne in natura, até chegando a propor um tipo de cortes em cubos, porque aí você teria um rastreamento muito menor na questão de invalidar a mercadoria, mais eficiente para você encontrar, eu diria, se é que tivesse algum abscesso. É que hoje é peça inteira, né? Peça inteira, mas fica dentro, fica difícil de você avaliar. E você fazendo os cortes, como ele está propondo, vai agradar o americano e vai conciliar o problema. Eu tenho uma pergunta para o João Dias, que é o presidente da Açocarnes. Mato Grosso do Sul, o estado que mais exportou, né, carne bovina in natura para os Estados Unidos. A primeira planta a enviar foi aqui de Bataguaçu, que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, planta da Marfrig. E a segunda planta do Brasil foi uma planta de Campo Grande, da JBS. Ô João, que tipo de impacto Mato Grosso do Sul terá com isso? Será maior aqui no estado? Exatamente pelo fato de ser o que mais exporta para eles? Olha, no primeiro momento, essa notícia preocupa, né, a todos os segmentos da cadeia bovina e, de uma forma direta, essas unidades habilitadas a exportar. Mas acreditamos que essa suspensão é passageira, né? Eu acho que é um problema sanável. Esse problema, conforme o próprio Jonathan falou agora há pouco, eu acho que é um pretexto, porque toda a carne nossa exportada, não só para os Estados Unidos, mas para todos os outros países consumidores, é uma carne de excelência e de primeiríssima qualidade. Essa questão do abscesso, em decorrência da vacina, é uma coisa curiosa, porque as carnes, elas são muito bem trabalhadas, elas são limpadas, esses abscessos, na maioria das vezes, até são retirados quando são identificados. Então, eu concordo com o Jonathan quando ele fala de pretexto. Muita gente está dizendo que pode ter havido, se essa realmente for a causa, pode ter havido falha na toalete. O senhor acredita nisso? Eu acho que não. Eu acho que é o que eu falei. A nossa carne, ela é muito bem manipulada. Nós temos uma carne de excelência, uma carne muito bem elaborada, principalmente os produtos do Brasil que são exportados, na sua maioria, são produtos premium. Então, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos mais que seja realmente um pretexto para criar um impasse de dificuldade comercial do Brasil, né? Porque a nossa carne é a melhor do mundo. Então, eu acredito nessa posição e siga essa linha. Eu acho que realmente é um pretexto. E esse problema vai ser um problema extremamente sanável e rápido. Quanto tempo você acredita? Eu acho que num espaço curto de tempo. É difícil a gente precificar tempo, mas a gente acredita que pelo trabalho que o Ministério da Agricultura está desenvolvendo, eu acho que rapidamente esse problema vai ser solucionado. Eu queria passar para o Jonathan, já com uma pergunta também relacionada a isso. Eu gostaria só de complementar o que o João muito bem falou. Sobre o pretexto, nós estamos fechados, e sobre o problema da toalete. O João é presidente que vem de baixo, ele conhece uma toalete. Sabe quando é que ela é feita? Quando tira-se o couro. Se tem abscesso, é ou não é, João? Fica um tipo de um hematoma, um tipo de eu diria, um nó. Nós temos até imagens, tipo eu vou pedir para o Maurício colocar cartiloso, um calo de cartilagem, que é que fica. Aí a faca vem de cima e embaixo, até o produtor fica pé da vida com isso. Eles ganham muito nisso, viu? Começa tirando lá de cima, né, João Pedro? E sai aqui embaixo. Então não tem como escapar de uma toalete se tiver problema de hematoma causado por vacina de aftosa. Isso que eu queria dizer. Agora outra pergunta você pode fazer. A pergunta que eu gostaria de emendar é a seguinte. Vocês acreditam que possa haver outros clientes da carne bovina do país seguindo
a decisão dos Estados Unidos? Não. Não pelo seguinte. Eu quero dizer aqui, o João é testemunha, o João Dias, presidente da Açocarnes. Sabe qual é a carne preferida do importador mundial? CIF-MS. É ou não é, João? É verdade. Verdade. Todas as missões que vêm para o Mato Grosso do Sul, eles buscam o CIF-MS. Viu? Tá certo. Então, é um produto procurado de qualidade renomada em todo o mundo. A carne do Mato Grosso do Sul, CIF, Serviço de Inspeção Federal, MS, Mato Grosso do Sul. Então, como é que americano com Trump inventa um pretexto desse e os outros vão perder o produto que eles querem? Eu não acredito. Tá. Quero agradecer a participação do Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Crisul, que foi o primeiro, pelo menos, que eu ouvi hoje e ontem também, João, o primeiro a dizer que isso é problema do Donald Trump, né? Obrigado também ao João Dias, que é o presidente da Açocarnes, Associação dos Frigoríficos de Mato Grosso do Sul, e ao João Pedro também. Boa noite para todos, muito obrigado, viu? Depois do intervalo comercial, os preços do bezerro e do boi nesta sexta-feira. Até já. Pecuária BR de volta agora direto para a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Fávaro, que traz os valores do bezerro hoje e também do boi gordo, né, Rafa? É isso mesmo, Rê. Olha, hoje teve mais uma queda para os preços do bezerro e os valores do boi gordo, que ontem tiveram uma recuperação, voltaram a cair também. Começamos então com os valores negociados com o bezerro, números apurados pelo CPEA no estado de Mato Grosso do Sul. Os preços do bezerro já estavam em queda desde a semana passada, só que a gente vinha falando aqui no Pecuária BR que eles eram mais altos do que no mês de maio, quando eles ficaram em torno de R$ 1.080, R$ 1.085 por cabeça. Mas olha só, a queda de hoje foi bem acentuada, foi de mais de R$ 20 por cabeça. Segundo o CPEA, o valor do bezerro ficou negociado a R$ 1.072,73 por cabeça. Já os valores do boi gordo, que vinham mostrando alguma recuperação, os preços estavam ali em torno de R$ 128 por arroba, hoje tiveram uma queda. Agora, a R$ 126,83 arroba, os valores do boi gordo no mercado aqui de São Paulo voltam a registrar baixa. E no mercado futuro, ontem também foi um dia de recuperação. Hoje os valores tiveram uma queda principalmente para os contratos mais longos. O contrato de junho teve uma alta leve de 0,09%, negociado a R$ 126,74 a arroba. Para julho, R$ 121 arroba, queda de 0,57% em relação a ontem. E o contrato de outubro, agora R$ 121,04 arroba, queda de 1,58%. Os preços do boi gordo chegaram a ter quedas mais acentuadas no início dessa semana, tiveram uma recuperação. O boi gordo para outubro, por exemplo, ontem estava acima de R$ 122 arroba, mas termina a semana com essa baixa, pressionado por essa incerteza que foi gerada pela situação com os Estados Unidos, a suspensão da compra de carne aqui no Brasil. Bom, encerro agora a minha participação, volto para vocês aí nos estúdios em Campo Grande. Um bom fim de semana a todos. Obrigada, Rafa. Bom fim de semana a você também e até segunda. Zaidan? Agora, como se comportou o mercado do boi gordo em todo o país nesta sexta-feira? Confira a análise do Gustavo Aguiar, da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fechamento da semana para o mercado do boi, sendo essa sexta-feira, né, dia 23 de junho de 2017. Bom, como é típico dos fins da semana, toda sexta-feira, né, a gente tem um mercado mais lento, o preço não foi exceção na comparação com os dias anteriores. Mesmo assim, quando houve alteração de preço, normalmente as alterações vieram no sentido de queda das cotações, ou seja, a pressão de baixa ainda persiste no mercado. No destaque do fechamento de hoje, a gente chama atenção para Mato Grosso, onde houve queda nas referências em todas as regiões pesquisadas pela Scott Consultoria, são 4 as regiões pesquisadas no estado.
Como o balanço da semana, só para trazer alguns números também, na média das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, houve uma queda de 0,6% na cotação média do boi gordo. E para fechar o nosso comentário sobre o mercado de hoje, falar um pouquinho sobre os preços no mercado atacadista de carne bovina com osso, onde os preços caíram. E a gente tem o boi casado cotado em R$ 8,90 por quilo, com base em São Paulo, apresenta uma queda de 1,9% frente ao fechamento de ontem. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Vamos conferir os preços apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum em todo o país. Vamos começar pelo sul. Dá uma olhada na tela. Não teve alteração de preços hoje, são os mesmos números de ontem, Renata. Bom, a região norte teve alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará, e queda de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, preços estáveis. Na região nordeste, uma queda de R$ 1,00 na arroba no Maranhão. Agora na região centro-oeste, alta de R$ 1,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nas demais praças, tudo igual. Agora, praças de Cuiabá, Mato Grosso, queda de R$ 1,00. R$ 1,00 também no norte do estado. No sudeste, também queda de R$ 1,00 de Mato Grosso. E no sudoeste, queda também de R$ 1,00. Vamos para o sudeste do país, queda de 50 centavos na arroba em Barretos e Araçatuba, queda de R$ 1,50 no sul de Minas e queda de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. Bom, outra fonte de apuração de preços é pela agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Vamos até região sul do país para saber como ficaram as cotações do boi gordo. Na região sul teve alta de R$ 1,00 apenas no Paraná. Nas demais praças, tudo igual. Duas altas na região norte, R$ 2,00 em Rondônia e também no Tocantins. Região nordeste, R$ 2,00, alta no Maranhão. Na região centro-oeste, R$ 2,00 de alta em Goiás e em Mato Grosso do Sul. E uma alta maior de R$ 3,00 no sul do Mato Grosso. Para a gente finalizar a cotação do boi gordo à vista, preço Rural Business na região sudeste do país, alta de R$ 3,00 em São Paulo, fechando a R$ 137,00 e alta de R$ 1,00 em Minas Gerais. Depois do intervalo comercial, Estação Central, direto dos nossos estúdios, né, Renata? É isso mesmo. Venda de matrizes Nelore. Até já. Pecuária BR de volta agora com Estação Central, que oferta matrizes a preços fixos e parcelas iguais. Mas quem traz mais, mostra o gado pra gente aqui direto dos nossos estúdios em Campo Grande, é João Campo, da Central Leilões. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos pecuaristas que estão sintonizados aqui dentro do Pecuária BR. Olha, nós estamos com essa oferta maravilhosa durante a nossa semana na verdade, a gente optou por mostrar essa semana, por trabalhar a divulgação das imagens de genealogia e de levantamento de clientes. A oferta só será concretizada na segunda-feira dentro do nosso leilão tradicional a partir das 20h30. Nós temos já 280 matrizes filmadas e prontas no nosso site. Então eu quero fazer inclusive um convite a todos vocês que acessem o sba1.com e o centralleilões.com.br, onde lá você consegue observar, analisar, fazer o download do seu catálogo e levantar todas as informações para fazer uma grande compra, para fazer um grande investimento. Eu acho que falar que o ano 2015 foi o melhor ano que a pecuária já teve, em 2017 talvez seja o melhor ano que o mercado comprador encontrou nos últimos 20 ou 30 anos, é bater um pouco em cima do que já foi dito demais. Olha, a Fazenda Monte Castelo, quero mandar um grande abraço para o Danilo, um grande abraço também ao seu João Carlos Marçom, estão nos assistindo lá da sede da Fazenda, junto com o Guto, da Guto Assessoria. Realiza um trabalho de mais de 30 anos de seleção.
Eles começaram esse trabalho lá atrás, quando ainda o seu João Carlos Marçom, ele era diretor da Fazenda Bodoquena, e lá ele pôde trabalhar e sentir a importância de selecionar o gado puro com um programa de melhoramento genético, a fim de transferir a genética melhoradora para um rebanho comercial. Lembrando que a Fazenda Bodoquena foi mais de 250 mil hectares ali na região de Miranda, tinha mais de 100 mil cabeças de gado, e o gado do seu João Carlos Marçom parte da base de matrizes dentro do trabalho da Fazenda Bodoquena. Então, um trabalho muito forte, um trabalho muito consistente. Quero pedir, inclusive, para nossas técnicas, se quiser jogar mais baterias para que os amigos possam acompanhar um pouco mais dessa oferta, bateria 12, bateria 13, bateria 1, podem ficar à vontade de passear pelos mais de 60 lotes e pelas mais de 280 matrizes, que representam muito bem o que é a seleção desse trabalho. Olha, outro ponto importante que eu quero chamar a atenção dos amigos é a composição de pedigree. Lá atrás, há 30 anos atrás, num trabalho conjunto com o Dr. Fausto Pereira Lima, que então era diretor do Instituto de Zootecnia, o seu João Carlos Marçom fez uso dessa genética maravilhosa do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, que promove principalmente, focado em característica de ganho de peso a pasto. Posteriormente, década de 80, 90, ele entrou com o sangue Lengruber, até então um sangue que era meio deixado de lado na multiplicação nacional de genética, mas trabalhou muito forte com o sangue 16, com o sangue Tango Velho, com o sangue Rambo, que são raçadores da linhagem Lengruber. Mais atual, agora chegando um pouco mais já nos anos 2000, trabalhou com sangue colonial, de Quark, de Ganges, e agora vem trabalhando com muita força, principalmente o pedigree dentro do gado, da genética aditiva, do gado remanso, o ren alto astral, rendif, esse ano desmamaram um bom número de produtos de remanso armador. Então essa basicamente é a composição de genealogia do trabalho que realiza a Fazenda Monte Castelo. IZ tem uma pitada muito forte de Lengruber, vindo para o sangue da remanso, da genética aditiva, sangue colonial. Temos muita concentração, inclusive eu queria agora aproveitar, Campo Grande, para vocês mostrarem para a gente a bateria de número 1, que é uma bateria de 6 novilhas fechadas no sangue Golias. E eu quero lembrar com essa bateria que o Golias foi o genearca da década de 60, que teve o maior impacto nas medidas de qualidade e quantidade de carne na carcaça, testada em projetos científicos realizados pela USP, pela doutora Marina Denadai Bonin, que hoje, inclusive, reside aqui em Campo Grande e é pesquisadora, professora junto à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, segunda-feira, vocês vão ter esta oportunidade. São 200 matrizes que trazem esse trabalho maravilhoso de resgate de 30 anos de trabalho lá da Fazenda Bodoquena, agora com o seu João Carlos Marçom, em matrizes que são todas elas positivas na sua avaliação genética e que vão despejar, foram acasaladas para gerar produtos elite dentro do seu desenvolvimento de IQG, de Índice de Qualificação Genética do programa Embrapa GenePlus. Então é uma oportunidade muito especial, eu quero estender o convite a todos que estão sintonizados conosco aqui no Pecuária BR, é segunda-feira, dia 26, a partir das 20h30, sempre aqui, sempre pelo canal do Boi. Recado está dado, mais informações no centralleilões.com.br ou ainda no sba1.com, no site da Guto Assessoria também você encontra todas as informações. Renata, obrigado, era esse o recado que eu tinha que dar, eu volto agora no Na Batida do Martelo. Tá certo, João, obrigada a você, sucesso aí para a próxima segunda-feira. Bom, por aqui a gente finaliza o Pecuária BR sabendo o que foi notícia esta semana no programa. Juliana Casanato. Olá a todos. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participou de uma missão oficial na Ásia para alavancar negócios agro-brasileiros. Ele se encontrou com ministros da Agricultura e empresários do ramo. Depois de 2 semanas de viagem, o ministro fez uma avaliação positiva, mas reclamou da falta de produtos brasileiros nas prateleiras dos supermercados de Hong Kong. Olá, meus amigos agricultores, consumidores aí do Brasil. Eu, na minha passagem aqui por Hong Kong, vim ao supermercado comprar algumas frutas, algumas coisas. E o que mais me chama a atenção, me impressiona aqui é o seguinte: pouquíssimos produtos brasileiros nas prateleiras desse supermercado. É impressionante
Aqui tem produtos do Vietnã, tem da Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Espanha, tem de todo lugar, Ilhas Fosso. E o Brasil é muito pouco presente aqui. Com a crise na indústria frigorífica, a tendência agora é o surgimento de cooperativas de pecuaristas, ou seja, o produtor administrando sua produção, o abate e a comercialização do seu produto. Em algumas regiões, a situação fica extremamente crítica, como é o caso de Mato Grosso. Mato Grosso, 50% do abate, que é o maior rebanho do Brasil, o maior percentual de abate do Brasil é Mato Grosso, está na mão deles. 60%. Acho que Mato Grosso é 50%, mas é acima de 50%, com certeza. Então, a dificuldade que está tendo hoje nesses estados, que muitas regiões, e lá é um estado muito grande, não tem outro frigorífico. Ou vende para eles, ou vende para eles. O governo do estado de Mato Grosso do Sul atendeu a solicitação do setor produtivo e diminuiu de 12% para 7% a alíquota do ICMS para transporte do boi acabado. O incentivo concedido pelo estado passa a valer a partir do dia 1º de julho, com prazo de 90 dias. Outro assunto em destaque foi a suspensão preventiva da exportação de carne in natura para os Estados Unidos. 5 frigoríficos foram impedidos de vender a carne por causa da reação da vacina contra a febre aftosa. Veja o que disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sobre o assunto. E alguma reação na vacina é possível e cria abscessos na parte onde você faz a vacinação do gado. Bom, e esses foram os destaques da semana. Mais informações você encontra no nosso canal no YouTube ou também na nossa página pela internet, acessando o www.sba1.com. Bom fim de semana a todos e até uma próxima. Bom, também entre os destaques da semana, claro, não é, Renata? O anúncio de ontem dos Estados Unidos sobre a suspensão temporária das importações de carne bovina in natura do Brasil. Tá certo. Vamos embora, Zaidan? Já exploramos bastante aqui no programa, né, Renata? né, Zaidan? Bom, Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, obrigada pela companhia e até segunda. Tchau, gente. Vem aí o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. Depois, na batida do martelo e os destaques da nossa agenda de leilões, muito cheia nesse final de semana. Tchau, até segunda. Tchau, até segunda.